Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já parou para pensar em quantas decisões sobre a sua vida estão sendo tomadas por inteligência artificial nesse exato momento? Eu sei que você já ouviu falar muito sobre IA, sobre o ChatGPT, sobre como isso vai mudar tudo. Mas eu aposto que ninguém te contou o outro lado, como eu vou te mostrar hoje. Porque, enquanto todo mundo está celebrando essa revolução tecnológica, tem algumas informações que podem mudar completamente a forma como você enxerga seus investimentos. Em primeiro lugar, como empresas que faturam bilhões estão comprometendo trilhões em investimentos e o que isso significa na prática. Em segundo lugar, como funciona o fluxo de capital entre as gigantes de tecnologia e por que isso importa para você. E em terceiro lugar, as perguntas que investidores experientes estão fazendo e que você também deveria estar fazendo. Vamos começar pelo seguinte: inteligência artificial funciona. O ChatGPT responde qualquer coisa em segundos, tem IA criando arte, escrevendo código, analisando dados, entre outras diversas funcionalidades. Mas presta atenção aqui, porque agora começam a aparecer alguns dados interessantes. A OpenAI, empresa que criou o ChatGPT, fatura cerca de 13 bilhões de dólares por ano, o que é um número expressivo sem nenhuma dúvida. Mas agora, de acordo com reportagens recentes, para continuar operando e crescendo no ritmo atual, a empresa precisaria de algo em torno de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em investimentos ao longo do tempo. Vamos colocar isso em perspectiva. Isso representa mais de 100 vezes o faturamento anual atual da empresa. Para você entender melhor, imagine que uma empresa fatura 10 mil reais por mês, precisando de mais de 1 milhão apenas para manter as operações. É uma proporção que com certeza chama atenção. E tem mais dados aqui que são importantes para você conhecer. A Oracle, por exemplo, gigante de tecnologia que fornece infraestrutura de banco de dados, fechou um contrato de 60 bilhões de dólares anuais em serviços de nuvem com a OpenAI. Depois desse anúncio, analistas observaram que o CDS da Oracle, que é basicamente o indicador de risco de crédito, teve alta. E quando você analisa a estrutura de capital dessas empresas, aparecem números que chamam a atenção. A Oracle, por exemplo, tem uma relação entre a dívida e o seu patrimônio que supera 500%. Para você visualizar isso, para cada R$1 de patrimônio que a empresa tem, ela deve mais de R$5. Isso não é necessariamente ruim por si só, depende da capacidade de geração de caixa, mas é um número que merece atenção, especialmente quando comparado com outras empresas do setor. Um outro ponto importante é a infraestrutura. Segundo dados da indústria, a OpenAI consome cerca de 23 gigawatts de energia para manter suas operações. E para você também ter uma referência sobre isso, isso equivale à energia produzida por aproximadamente 23 usinas nucleares. Algumas empresas do setor estão até considerando construir suas próprias fontes de energia, porque a demanda é tão grande que a infraestrutura atual pode não dar conta. E aí começam a surgir alguns sinais de mercado muito interessantes. O preço de aluguel de GPUs, que são as placas usadas em inteligência artificial, caiu de $3,20 para $2,80 a hora. Os chips A100 da Nvidia, por exemplo, estão sendo alugados entre 40 centavos e $1,65 por hora, valores que, segundo analistas, estão próximos ou até abaixo do ponto de equilíbrio. E o que isso pode indicar? Que talvez a oferta esteja crescendo mais rápido do que a demanda nesse específico momento, ou que a competição está aumentando e forçando os preços para baixo. E isso não significa que o mercado vai colapsar, significa que a dinâmica está mudando. E a pergunta que fica é: como esses números vão evoluir nos próximos trimestres? E o que isso significa para quem investe no setor? Então agora vamos entender uma coisa muito importante: como o dinheiro circula nesse ecossistema. E olha, isso é literalmente informação pública que você pode encontrar nos relatórios das empresas. Eu trouxe um diagrama aqui que mostra as relações entre as principais empresas, como por exemplo a Nvidia fazendo investimentos na OpenAI e a OpenAI comprando processadores da Nvidia. A CoreWeave, por exemplo, que aluga esses processadores, também recebeu investimentos da Nvidia. Enquanto isso, a Oracle, a AMD, a Microsoft também fazem parte desse ecossistema de alguma forma, todos investindo uns nos outros e todos comprando um dos outros. Agora, isso é normal? Até certo ponto, sim. Grandes empresas sempre fizeram parcerias estratégicas e investimentos cruzados. A grande questão é, qual a proporção disso e quão dependente fica uma empresa da outra? Vou te dar um exemplo prático.
A Microsoft detém cerca de 32,5% da OpenAI e, segundo reportagens financeiras, contabilizou aproximadamente 4,1 bilhões de dólares em impactos relacionados a essa participação. Isso levanta algumas questões importantes. Quanto da receita da OpenAI vem de contratos com empresas que também são investidoras? E, se uma dessas empresas reduzir investimentos, qual o impacto nessa cadeia? Esse modelo é sustentável a longo prazo? E aí que veio uma notícia que sacudiu o mercado. O Wall Street Journal reportou que a OpenAI teria registrado cerca de 12 bilhões de dólares em perdas em um único trimestre. Mas a pergunta permanece: em que ponto o investimento vira risco? Durante uma apresentação para investidores, Brad Gerstner, investidor experiente, fez uma pergunta direta para o CEO da OpenAI, Sam Altman. Como uma empresa com 13 bilhões de receita consegue assumir 1,4 trilhões em compromissos? E a resposta de Altman foi que a empresa estava gerando muito mais receita do que isso e que se algum investidor quisesse sair, ele conseguiria comprador. Alguns viram isso como confiança, outros viram como desvio da pergunta. A verdade, só o tempo vai dizer. O ponto importante aqui não é demonizar nenhuma empresa. O ponto, na verdade, é entender a estrutura. Tem empresas de tecnologia que têm modelos sólidos, lucro recorrente, geração de caixa consistente e anos de histórico positivo. Mas dentro do universo de IA, especificamente, ainda há muitas perguntas sem resposta. Quando a receita vai superar os custos de forma consistente? Qual vai ser o impacto da competição crescente? Como ficam as empresas que estão mais alavancadas se o crédito ficar mais caro? Essas são algumas das perguntas que todo investidor deveria estar fazendo. Então, para a gente fechar aqui, em primeiro lugar, inteligência artificial é uma tecnologia real e funcional, mas como todo setor em rápido crescimento, traz tanto oportunidades quanto riscos que precisam ser avaliados. Em segundo lugar, os números mostram uma estrutura de financiamento complexa, com empresas altamente interdependentes, e isso pode ser positivo em momentos de crescimento, mas pode amplificar riscos em momento de contração. E em terceiro lugar, como investidor, seu papel não é torcer para dar certo ou errado. Seu papel é entender os dados, fazer as perguntas certas e tomar decisões conscientes baseadas no seu perfil de risco. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, não entre em pânico e não entre em euforia. Ambos são péssimos conselheiros. Em segundo, diversifique. Nunca coloque todo o seu patrimônio numa única tese, por mais promissora que ela pareça. E em terceiro, acesse o link aqui na descrição para você bater um papo com os assessores da W1 Capital, que vão poder te orientar e direcionar da melhor forma possível sobre como posicionar seu portfólio diante desse cenário. É sem compromisso, direto ao ponto e pode abrir a sua visão para oportunidades que talvez nem estivessem no seu radar. E se esse vídeo te deixou 1% mais consciente sobre o que está acontecendo no mercado hoje, curta aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Também aproveite e compartilhe com aquele amigo que ainda acha que IA é só uma coisa de filme. Esse foi mais um episódio de Os Bastidores do Dinheiro e eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.